Boa tarde. Terminou há poucos dias a primeira semana da liberdade de escolha da escola. Dentro de instantes falaremos com Jorge Cotovio, da Associação Portuguesa de Escolas Católicas, entidade signatária desta iniciativa. Antes, alguns temas que marcam a atualidade religiosa. Dom Gilberto Canavarro Reis celebra hoje a sua ordenação episcopal, um ministério vivido entre o norte de Portugal e 15 anos à frente da Diocese de Setúbal. Celebra 25 anos de ordenação episcopal. Durante 9 esteve no Porto como bispo auxiliar, mas hoje é em Setúbal que Dom Gilberto Canavarro Reis exerce a sua missão. A personalidade discreta foi moldada nas terras de Vila Real e na missão entre as gentes e a pastoral no Porto. No momento da sua ordenação sacerdotal, disse que iria onde a Igreja lhe pedisse. A disponibilidade de ontem é a disponibilidade que tenho hoje, quer para estar onde estiver, quer no sentido também de sintonizar e entrar dentro das grandes, diríamos, linhas de renovação e de abertura da Igreja e das necessidades das pessoas. Dom Gilberto Reis está em Setúbal desde 1998, quando foi chamado a suceder a Dom Manuel Martins. Décadas depois, os desafios mantêm-se para combater a ideia de que o cristianismo é irrelevante. O bispo deverá ir aí à frente, é claro, como o Papa diz, às vezes também depois deve ir ficar para trás para buscar quem está mais caído, sobretudo os mais pobres, sobretudo aqueles que têm, quando eu digo pobres, digo qualquer pobreza, a pobreza de amigos, portanto a solidão, a pobreza terrível, não é? A pobreza da fé, uma pobreza terrível, não é? Portanto, ficar, e depois também o Papa está no meio das pessoas, rezando, entusiasmando, congregando, e renovando as estruturas, porque me penso que é importante que as estruturas, se as estruturas forem mais leves e mais adequadas, talvez se possa ir mais longe. Servir evangelicamente e ajudar a ultrapassar os momentos de crise e a pobreza têm conduzido a missão de Dom Gilberto Reis em Setúbal. Há muita gente aqui com pensões baixas, há aqui muita gente desempregada, há aqui muita gente que vive que vive sozinha, portanto precisamos cada vez mais de inventariar, ver bem nas paróquias quais são as situações, os vários casos, porque também depois há gente que, por exemplo, se habituou a receber um subsídio, mas que depois tem dificuldade, ainda não percebeu que precisava de crescer. Sei lá, às vezes entrega-se um subsídio e diz agora, para receber este subsídio, até da parte do Estado, tem de frequentar este curso. E as pessoas não o frequentam, ou se frequentam contra a vontade. Portanto, é preciso ajudar as pessoas também a crescer por aí. Em breve, o bispo de Setúbal completa 75 anos, momento em que irá pedir a resignação ao Papa. Será nessa altura que a missão de um emérito se vai delinear. Eu gosto de ler, também gosto de rezar, enfim, não sei, depois logo se verá. Ficará por aqui? Não faço ideia, quer dizer, ainda não é coisa, ainda não me ponho esse problema. Antes de pensar na resignação, Dom Gilberto prepara o aniversário dos 40 anos da Diocese de Setúbal, com início marcado para 25 de outubro, com uma peregrinação diocesana a Fátima. Os representantes do Movimento de Trabalhadores Cristãos de Portugal e a sua homóloga espanhola estiveram reunidos para definir estratégias para combater a crise social e económica que se vive nos dois países. O desemprego e os baixos salários estão a levar muitos trabalhadores a entrar em situações de pobreza. Um dado preocupante que acontece em Portugal e em Espanha com cada vez mais frequência e que esteve em discussão durante 3 dias de reunião entre os representantes do Movimento de Trabalhadores Cristãos de Portugal e a sua homóloga espanhola. Las políticas que los gobiernos, tanto de España como de Portugal, están aplicando
están causando mucha pobreza y mucho sufrimiento en los trabajadores. Las políticas que están de ajuste están llevando a muchas familias y a muchos trabajadores a vivir el trabajo inestablemente y desembocando en muchos casos en una fractura social o en un empobrecimiento muy grande. Cenário desanimador que se agrava com as medidas de austeridade que os governos portugueses e espanhóis instituem para combater a crise financeira. Para reverter esta situação, os trabalhadores cristãos acreditam que é essencial que as leis laborais sejam mais direcionadas para a dignidade humana. Só a ação e a participação cívica e a cidadania ativa das populações e principalmente dos trabalhadores é que poderão forçar o governo a mudar as políticas. O que nós consideramos é que as políticas que têm sido aplicadas são erradas, não são as políticas que possam levar ao desenvolvimento e que possam levar a que os trabalhadores possam ter uma vida digna. E se a situação dos trabalhadores é preocupante em Portugal e em Espanha, no resto da Europa a situação é também desanimadora. Parece que a política determinada, e nós consideramos que é determinada por um sistema neoliberal que de facto está a conduzir tudo isto, é no sentido de não dignificar o trabalho, de desvalorizar o trabalho, de desvalorizar quem o pratica, os trabalhadores, e de forma a que se vão empobrecendo cada vez mais. Os movimentos de trabalhadores cristãos de Portugal e Espanha debateram algumas estratégias para combater a crise social e económica que se vive nos dois países. Baixar os braços não pode ser opção, por isso incentivam todos a lutar por melhores condições partindo da dimensão política da fé. Pensamos que como Iglesia no podemos estar sordos a lo que está pasando en el mundo del trabajo y tenemos que influir en las instituciones y organizaciones donde estamos para que los gobiernos pongan en medio de sus políticas a las personas. Propostas da equipa executiva nacional do Movimento de Trabalhadores Cristãos de Portugal e da Comissão Permanente da sua homóloga de Espanha, a Irmandad Obreira de Acción Católica. Dois movimentos da ação católica que se encontram regularmente para debater questões do trabalho na Península Ibérica. O silêncio a que Bento XVI se remeteu há um ano não é um afastamento, mas uma forma alternativa de manifestar o seu testemunho. Opiniões que interpretam a resignação papal ocorrida há um ano. Uma mensagem inesperada anunciada de forma tranquila. Há um ano, Bento XVI resignava e anunciava aos cardeais um itinerário de silêncio. Essa descrição, esse silêncio da sua própria imagem, essa relativização de si, que no fundo estão também no gesto do Papa Bento, são um património de futuro que fala muito ao coração de cada cristão. O silêncio é simbólico, não é uma ausência de poder, mas antes pelo contrário, é uma manifestação de fala, digamos assim. Pode-se dizer muito não aparecendo. Não aparecendo também se comunica, não é? Portanto, nesse aspecto podemos dizer que há aqui também um uso estratégico, se quisermos, do poder, que é o direito e a escolha em não aparecer. Aquilo que ele está a viver era aquilo que ele queria viver na sua Baviera, agora viver no Vaticano. Portanto, eu vejo este deserto do Papa como um deserto a florir no meio da própria Igreja. Os frutos de um silêncio, o afastamento que afinal se revela presença, discreta mas atuante. Uma ação que a clausura permite e o sentimento de proximidade que a Igreja partilha com Bento XVI, um Papa emérito que se tornou ermita bem no coração do Vaticano. Temas em atualização permanente em agência.eclesia.pt. Agora, a primeira semana da liberdade de escolha da escola, uma iniciativa que pretende chamar a atenção para a possibilidade dos portugueses poderem optar entre a oferta da educação pública ou privada. Connosco está Jorge Cotovio, da Associação Portuguesa de Escolas Católicas, que foi subscritora desta iniciativa.
Muito boa tarde, Jorge Cotovio. O que é que se pretende com esta semana que já deriva de uma iniciativa internacional e que pretende precisamente apelar para esta possibilidade de escolha? Esta Semana da Liberdade de Educação foi promovida pela Confederação Nacional de Educação e Formação, congrega a AIEP, congrega a ANESPO e outras associações, naturalmente também a AIEP, a APEC, a Associação Portuguesa de Escolas Católicas, também se quis congregar e associar a este evento. Pretendeu-se naturalmente envolver as comunidades educativas para internamente debaterem esta questão da liberdade de escolha e também alertar os governantes e a opinião pública para este direito constitucional, está na nossa Constituição há cerca de 40 anos, de os pais poderem escolher livremente a escola para os seus filhos. Portanto, foi basicamente estes os grandes objetivos desta Semana da Liberdade de Educação. Esta pretensão, esta iniciativa também saiu de alguma forma reforçada depois do Ministério da Educação ter manifestado alguma abertura, alguma sensibilidade precisamente a esta questão da liberdade de escolha. Aqui há tempos, em declarações em que manifestou que o Ministério estaria sensível a estudar essa questão. Exatamente, confluem aqui vários fatores. Um deles é a formação desta Confederação Nacional da Educação e Formação, que foi recentemente constituída. E depois também este quadro legislativo, podemos dizer, favorável à liberdade de escolha. Portanto, são dois fatores que confluíram e que fizeram com que tivesse toda a pertinência neste momento debater-se assim de forma mais mediática esta semana. A liberdade de escolha, como eu disse há pouco, está na nossa Constituição, está em inúmeros normativos que foram aprovados pelos diversos governos desde 1976, mas efetivamente nunca foram cumpridos. E também não podemos agora pensar pelo facto do novo Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo recentemente aprovado, dar esta abertura à liberdade de escolha, que ela efetivamente se vai praticar. Nós fazemos votos para que tal suceda. E quando falamos nesta liberdade de escolha, não se fala unicamente no ensino privado, ou seja, a liberdade de escolha não se esgota no ensino privado. A liberdade de escolha é a liberdade que um pai deve ter de optar por uma escola, quer seja uma escola estatal, quer seja uma escola não estatal, confessional ou não. Portanto, esta liberdade de escolha é muito ampla, não é obrigatoriamente conduzida unicamente para o ensino privado, como por vezes determinadas forças políticas e da própria sociedade civil pretendem transmitir cá para fora. Tem estudos feitos, mais ou menos, do custo da formação de um aluno na escola pública, num colégio privado? Tem a noção dos valores envolvidos? Sim, há cerca de 3 anos foram publicados 2 estudos, um ainda no tempo do governo do engenheiro Sócrates e depois outro do Tribunal de Contas, para dar ideia de quanto é que custa um aluno no ensino estatal, porque no ensino privado sabe-se perfeitamente, sempre se soube quanto é que ficava um aluno no ensino privado. Estamos a falar daquelas escolas que têm ensino gratuito, ou seja, escolas com contrato de associação. Esses estudos foram estudos que confundiram um bocadinho as pessoas. Aliás, é o tipo de estudos que a comunicação social gosta e que os políticos também gostam, porque dá para todos os gostos. E, portanto, segundo determinadas perspectivas, ficava mais barato o ensino privado, segundo outras perspectivas, ficava mais barato o ensino estatal. Eu não tenho dúvida nenhuma que o ensino não estatal, o ensino privado, ou seja, um aluno numa escola com contrato de associação, que fica mais barato, ou seja, até muito mais barato do que numa escola estatal. Eu próprio, numa investigação que fiz há 13 anos atrás, eu cheguei à conclusão que ficava a 50% do custo do aluno numa escola estatal. Portanto, ficava a metade do preço para o Estado. Neste momento não será tanto, mas mesmo assim haverá diferenças significativas. Curiosamente, nesse estudo que foi desenvolvido
por organismos ligados ao governo ou ao Estado, como foi o Tribunal de Contas, ocultaram-se despesas, não sei se estrategicamente ou não, mas muitas despesas nas escolas estatais foram ocultadas, designadamente despesas ligadas ao edifício, manutenção, amortização, despesas com o parque escolar, que são enormíssimas as rendas que as escolas estatais têm a pagar a parque escolar, que foram também ocultadas. Como também foram ocultadas despesas de escolas que têm custos substancialmente superiores à média das outras escolas estatais, o que deturpou naturalmente os resultados. Na altura, peço desculpa, na altura, para o ensino estatal, para o ensino não estatal, uma turma ficava a 90 mil euros por ano e havia escolas do ensino não estatal que ficavam a 160 e 170 mil por ano e que foram retiradas estrategicamente deste estudo. Por isso mesmo não tem aquela validade que devia ter. A vossa pretensão é que o Estado possa financiar no ensino privado um aluno que os pais, por se identificarem mais com o projeto educativo de determinada escola, assim decidam colocar aí o seu filho. Exatamente. Portanto, se os pais têm este direito natural, não é preciso ser um direito constitucional, é um direito natural de educar os filhos da forma que entenderem e, portanto, escolherem a escola que mais se adapte às suas convicções de pensamento, às suas convicções religiosas, por exemplo. Então, nesse caso, o Estado deve garantir essa educação nas mesmas condições. E por isso mesmo, se um pai quer pôr um filho numa escola estatal, naturalmente que deve ser esse custo suportado pelo Estado. Mas se quiser pôr numa escola privada, confessional, deverá ser precisamente a mesma coisa e deverá financiar esse custo. Infelizmente, isso sucede unicamente em cerca de 90 escolas privadas, que são aquelas que têm contrato de associação, e ficam de fora centenas de escolas privadas que gostariam também de ser financiadas pelo Estado, porque gostariam também de ser abertas a todas. E integra-se muito neste grupo as escolas católicas, por natureza devem ser escolas abertas a todos os públicos, como qualquer escola estatal, e que se veem obrigadas, muitas delas, a cobrar propinas aos pais e, portanto, a ter um público mais ou menos restrito, por causa do não financiamento do Estado. Esta não é uma discussão pacífica, ao que parece, até porque recentemente na comunicação social fomos confrontados com uma série de reportagens que de alguma forma vêm a lançar alguma suspeita sobre o ensino privado e até se alega que com estas pretensões, de alguma forma, há uma reação do ensino privado, que neste momento de crise vê algumas famílias retirarem daí os seus filhos, no sentido também de quererem manter o funcionamento e a viabilidade económica dessas escolas. Há aqui uma campanha também de desinformação ou que pretende criar algum ruído nesta questão. Exatamente. O que se passa é efetivamente isso. Há uma campanha estratégica para denegrir a imagem do ensino privado. Porque não interessa, de forma alguma, que a educação saia do perímetro do Estado. Mas isto sucede há 250 anos, desde o Marquês de Pombal, que sucede esta pressão do Estado para controlar efetivamente toda a educação. Porque sabe que a educação é a base do desenvolvimento de um país. Portanto, temos vivido desde o século XVIII sempre nesta tensão. E por isso mesmo há determinados setores do Parlamento, setores sindicais, setores da comunicação social que interessa denegrir a imagem do ensino privado. E pega no exemplo de uma escola, no exemplo de um grupo de escolas e procura, no fundo, tenta dizer que o que se passa em todo o universo do ensino privado é como se passa nessa escola ou nesse grupo de escolas. Supostamente, porque não está provado, não é? Agora, o que nós dizemos é o seguinte: havendo alguma irregularidade, que deve atuar naturalmente a inspeção e outros serviços do Estado, quer para a escola estatal, quer para a escola não estatal. Portanto, a igualdade de circunstâncias. Não podemos daí transmitir a ideia que todo o universo se pauta pelos mesmos princípios, de forma alguma. A questão de base aqui é a questão da liberdade. Ou seja, temos que ir ao fundamento de tudo isto. Um pai deve ser livre de escolher a escola para os seus filhos.
E, portanto, a questão aqui nem se põe tanto em custo, nem em propriedade da escola. O que os pais querem são escolas boas. Projeto educativo. Independentemente da sua propriedade, de ser uma escola privada, de propriedade privada ou de propriedade estatal. E depois existem aqui muitas confusões, que é o caso constitucionalmente o Estado tem que garantir uma rede pública de escolas acessível a toda a população. Mas o garantir não significa que tenha que prestar esse serviço. O Estado não tem que prestar, o Estado tem que garantir. Tem que criar as possibilidades. Exatamente. E os meios. E deve utilizar o princípio da subsidiariedade no sentido de que, em primeiro lugar, ser a sociedade civil e a Igreja a atuar. Quando a sociedade civil e a Igreja não conseguem cobrir aquilo que estas pretensões de cobrir todo o país a nível da educação, de escolas, etc., então atua, naturalmente, deve atuar o Estado na retaguarda. Esta semana de liberdade de escolha é para continuar, foi a primeira, mas está neste momento preparado, não é, dar continuidade a esta iniciativa com um caráter anual. Exatamente, exatamente. Portanto, já se celebra há bastantes anos em diversos países da Europa esta semana. Começou-se este ano e, sem dúvida nenhuma, e comemorou-se muito bem a semana, com um dia muito importante na passada sexta-feira, em que estiveram presentes pessoas especialistas na matéria, ex-ministros, ex-secretários de Estado. Esteve o Presidente do Conselho Nacional de Educação, inclusivamente, e ex-ministro, também esteve presente. E, portanto, este debate é para nós continuarmos, porque sabemos perfeitamente que não é fácil a concretização desta nossa pretensão. Muito bem, Jorge Cotovio, muito obrigado por ter partilhado connosco então esta vossa pretensão. A liberdade de escolha dos projetos educativos, a possibilidade dos portugueses poderem optar entre a escola pública ou privada. Um direito contemplado pela Constituição que carece ainda de uma concretização na sociedade portuguesa. Foi o programa Eclésia. Tenha então uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.